Olá, meus caros. Nós temos aqui um exercício, é o exercício 10, ainda do revisando, lá do capítulo 4, da frente 3, em que ele faz aqui menção a um estado que é muito, muito raro acontecer no vestibular, tá, gente? Muito raro aí. Tem escola militar também, vou ser sincero para vocês, eles não costumam muito pedir. Eu andei fazendo uma pesquisa no meu banco de dados. Poucos são os que pedem. Eu encontrei uma questão da Unifesp do começo dos anos 2000, 2003 mais ou menos, tá? Porque trata de um estado químico bem complicado de entender, pelo menos para vocês por enquanto, tá? Então a gente muito raramente vê esse tipo de questão sendo cobrada nos vestibulares, tá? A gente tem um estado chamado metaestável do líquido, ou também chamado por alguns autores de sobrefusão. O que é o metaestado ou a sobrefusão? Na verdade, o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter uma quantidade de água, um líquido, né? A menos 5 graus Celsius, uma coisa que não é normal, porque numa pressão de 1 atm, a gente teria aí 100 gramas de água já no estado sólido, tá? Mas quando ele é muito lenta a transição de perda de calor, ele ainda permanece no estado líquido, tá? Então, para congelar, ele precisa ter uma diminuição meio que abrupta do movimento da agitação molecular. Se isso ocorrer de maneira muito, muito lenta, é o que a gente chama de metaestável, tá? Ou a gente pode chamar de sobrefusão. Ou seja, ele acaba ficando ainda no estado líquido, mesmo a uma temperatura abaixo da temperatura de solidificação. Tá? Por isso que eu te falei, ele é um pouquinho complicadinho aí. Bom, mas também, vamos lá, né? Para tudo tem uma receita. Então é só a gente explicar a receita. Se acontecer, você vai estar preparado, tá? A receita é o seguinte, gente. O que nós temos que fazer é verificar qual foi o corpo que agitou, que deu calor para ele abruptamente. E me parece que dentro desse calorímetro, capacidade térmica desprezível, que é um recipiente, ó, capacidade térmica desprezível, então ela não vai entrar na jogada, ele jogou aqui uma esfera metálica, tá? E essa esfera metálica ela tem uma capacidade de 2 calorias para cada grau Celsius, né? Quer dizer, ela vai fornecer 2 calorias para cada grau Celsius lá dentro do sistema. E ela está em uma temperatura de 50 graus Celsius, que é a nossa fonte de calor, tá? Ela vai ser colocada então dentro desse recipiente e a gente vai considerar então somente a troca de calor entre a água e a esfera. E aí ele pergunta qual vai ser então a massa final de giro. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é resolver o problema da sobrefusão, tá? Na sobrefusão, você precisa saber, com o impacto do calor abrupto, tá? Quanto foi roubado de calorias, porque ao roubar a caloria abruptamente, esta água vai congelar. Então nós vamos descobrir quanto de massa que foi congelado. Então veja, eu não sei se eu vou conseguir congelar 100 gramas de água. Eu preciso ver quanto de grama de água que eu consigo congelar com o impacto da esfera. Vamos para o próximo slide que eu te explico isso daí. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui o cálculo, né? Então o que nós temos aqui? A primeira situação que nós temos é calcular a quantidade de calor que vai ser solidificado no impacto da esfera quente, né? Que ela vai receber um calor abrupto com a água. Então, nessa quantidade de calor, ele vai sair da sobrefusão. Então, nós vamos dizer o seguinte, que essa quantidade de calor, ela vai ser a quantidade de calor necessária, ela vai ser igual, né? A quantidade de calor que a água no estado líquido de sobrefusão, ela vai receber. Então, essa primeira conta aqui é só para medir o quê, gente? Só para eu ver qual a massa, até vou escrever aqui, qual vai ser a massa que eu vou ter o quê? Congelado. Tá? Qual a massa de água que vai sair do sobrefusão? Congelado. Qual a massa. Opa, esqueci de escrever água aqui. Qual a massa de água congelada? Ou seja, o que seria a massa de água congelada, Todai? Seria a massa de água que saiu da sobrefusão. Tá? Importante saber, salientar também aqui, ó, que esta água aqui ela está na sobrefusão. Sobrefusão. Quer dizer que quando eu tenho um impacto de uma esfera quente,
Não vai haver ainda transferência de calor, tá, gente? O que vai haver é que vai dar uma baita agitação nessas moléculas que elas estavam muito devagar. Então, as moléculas estavam num ciclo muito, num movimento muito lento, e no impacto elas vão sair da sobrefusão, vai haver um congelamento repentino, tá? Bom, como é uma troca de estado físico, você vai ter aqui uma mudança de estado físico, a quantidade de calor solidificado, ela é calculada pelo ml, né? Que é o Qmala ou Qmole, não sei como é que a Larissa explicou para vocês aí, se é Qmole ou se é Qmala, né? Muito bem. Então, esse Qmole aí ou Qmala, a gente coloca aqui, ó, M, só que eu vou colocar aqui massa do que, gente? A massa que vai virar gelo, tá? E o L de fusão. E reparem que o L de fusão, ele tomou cuidado de digitar aqui. Fazendo esse módulo, tá, galera? Fazendo em módulo. Isso aqui vai ser igual. Por quê? Porque em módulo, Todai? Porque na verdade ele vai estar fornecendo, seria negativo esse valor, né? Mas se eu colocar em módulo, não precisa. Eu vou comparar com a quantidade de calor que a água vai receber para sair do estado de fusão, entendeu? Só que todo o conteúdo da água ele vai receber isso, né? Então vai ser a massa total de água em sobrefusão que eu tenho, vezes o calor específico da água, e é aqui que a maioria das pessoas erram, já explico, ΔT, que é a variação de temperatura. Por que a maioria das pessoas erram? Porque ele entende que estando a água a menos 5 graus Celsius, que isso é gelo. E ele coloca aqui, mas não, cuidado, ele deu a menos 5 graus Celsius em sobrefusão. Então ele afirma que ela é água. Caberia ali, agora eu vou uma puxada de orelha na pessoa que fez aí o enunciado, caberia ele dizer que a água está líquida a menos 5 graus Celsius, porém no meta estável ou em sobrefusão, tá? Porque o aluno, ao ver menos 5 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, o que ele conclui? Ele vai falar, poxa, mas espera aí, Todai, menos 5 graus Celsius, água a 1 atm, isso daí é que é gelo. Então, gente, cuidado, não é bem assim que a banda toca, tá? Porque tem a tal da sobrefusão, que é uma raridade nos exercícios de vestibular. Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer as contas agora. Vamos trocar por número. Massa de gelo que virou no impacto, não sei, né? Calor latente de fusão, 80. Massa de água, 100. Eu tinha 100 gramas de água. O Czinho de água é 1. Ele deu aqui, ó. Czinho da água, 1. Variação de temperatura. Para ele sair do estado de gelo, né? Desculpa, para ele sair do estado de sobrefusão e começar a virar gelo, ele tem que ir para 0 graus, tá? A condição em que a água troca de estado físico é a 0 graus. Então, a temperatura final é 0, menos a inicial, que ele veio da onde? Ele veio do menos 5, tá? Tá fechada a conta, então. Então, nós vamos ficar com 80 massa do gelo, igual a 100 vezes 1, 100. 100 vezes 5, 500, né? Certo? Porque aqui vai dar menos com menos, vai dar mais. Portanto, corta um zero, corta um zero. Esta massa de gelo, ela vai ser igual a 50 dividido por 8, dá 6,25 gramas. E aí você fala, acabou o exercício. Não acabou. É bem interessante. Por que ele não acabou, Todai? Porque isso foi só o primeiro impacto, foi para tirar ele da sobrefusão. Agora eu tenho lá uma situação bem interessante, gente. Eu tenho uma quantidade de água que virou gelo de 6,25 gramas. Só que tem um problema, ainda tem uma fonte de calor que eu não usei ainda. Você vai falar, ué, mas você não usou a fonte de calor para tirar ele do estado de fusão? Sim. De sobrefusão? Sim. Mas eu não usei o calor ainda para derreter a quantidade de gelo que eu tinha. Cuidado, esse é o problema, entendeu? São dois fenômenos separados aqui. O primeiro impacto foi para tirar da sobrefusão. Agora nós vamos ver o quanto a gente pode pegar desta fonte de calor para derreter a parte de gelo que for formada no impacto. Deu para entender? Vamos lá. Então a nossa fonte de calor, para quem lembra aí, ela era uma esfera, tá? Uma esferinha, que tinha uma capacidade térmica de, se não me falha a memória, era 2, né? A capacidade térmica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, 2 calorias, tá? 2 calorias por graus Celsius. Muito bem. E ela tinha uma temperatura. A temperatura dela era de 50 graus. Tá. Então agora fica fácil, né, gente? A quantidade de calor que ela pode fornecer é o tal do MC ΔT, né? É isso que ela pode fornecer.
O produto MC também é considerado capacidade térmica, certo? Aí você tem que lembrar da fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é massa vezes calor específico, MCzinho, tá bom? Então você pode tirar esse MC e colocar o 2. E a variação de temperatura? Bom, para eu dar tudo que eu tenho, a variação ela vai ser de 50 até o zero. Eu vou dar tudo que eu tenho de fonte de calor. Então, se ela vai de 0 a 50, vai ser 50 graus. Então, 2 vezes 50 em módulo, eu tenho aqui também módulo, tá, gente? Eu tenho 100 calorias que eu posso fornecer. Legal. Aí vem a última parte do exercício, tá? A última parte do exercício. Eu vou colocar aqui no cantinho. Com 100 calorias, Todai, quanto que eu consigo derreter desse gelo? Aí é o que mole, né? Que mole é o que mala. Fusão de novo, né? Então, com 100 calorias, quanto de massa que eu consigo derreter do gelo, né? Quanto de massa de gelo que eu consigo derreter, sendo que o calor de fusão, o calor latente de fusão do gelo é 80. Corta. Corta esta massa aqui. Fazer um puxadinho para cá. Ó. Então, essa massa de gelo derretida, ela vai ser 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 dá 1,25, é isso? Fazendo aqui no cantinho, porque a gente já não tem nem mais espaço, mas é isso mesmo, né? É 1,25, tá? Gramas. Muito bem, então eu tinha do impacto, quanto que formou de gelo? 6,25. Com a fonte de calor, eu consegui derreter 1,25. Então agora vamos para, enfim, o resultado final. Tá? O resultado final vai ser a massa de gelo que eu tinha, 6,25, descontado quanto eu derreti, 1,25. Isso vai dar 5 gramas de gelo, que é a resposta final. Tá bom? O exercício não é fácil, é um exercício bem complicadinho. Exercício porque não é comum nos vestibulares falarem do tema sobrefusão. É um exercício que envolve um conceito químico aqui um pouco pesado, tá? E que acaba, vamos dizer assim, meio que resvalando na parte da física, tá? Então, é uma parte química que vai resvalar na física, então é um belo exercício de químico-física aqui, para a gente tomar um pouco de cuidado com ele. Tá bom? É isso aí.